This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Por que o fim das coisas nos fascina tanto? Você tem medo que tudo acabe? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que é o Apocalipse. Um conceito importante que pode ser traduzido também como o estudo do fim do mundo. Esse episódio está dentro de uma série onde eu trouxe para vocês temas que relacionam, de certa forma, com questões religiosas. Mas calma que eu estou trazendo através de uma perspectiva histórica. Eu já falei sobre livros sagrados, bruxas, inferno, Messias e hoje o nosso foco é o Apocalipse. E obviamente, eu quero deixar claro que a minha ideia não é te convencer de nada, tá bom? Eu quero apenas apresentar para vocês como que essa ideia surgiu na humanidade e como que ela ajudou a moldar o comportamento de diferentes sociedades. Pessoal, eu quero lembrá-los que eu baseio meu conteúdo em fontes e em autores confiáveis, que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Bem, a primeira coisa que precisamos fazer aqui hoje é tratar de alguns conceitos, tá bom? A palavra apocalipse, na língua grega, significa uma descoberta. E em outras traduções, essa palavra pode ser entendida como uma divulgação, ou melhor, uma revelação. Dentro de algumas religiões, o Apocalipse é a revelação de algo que estava oculto, e nesse caso, o fim de todas as coisas. Como vivemos em uma sociedade cristianizada, tendemos a achar que a noção de Apocalipse é intimamente ligada ao cristianismo, Tanto que até existe um livro da Bíblia com esse nome. Porém, como eu quero demonstrar para vocês aqui hoje, várias outras culturas e religiões já cultivavam a ideia de que o mundo iria acabar um dia. Uma das coisas mais interessantes que eu quero apresentar para vocês aqui hoje é que, ao falar sobre o fim do mundo, nós vamos falar sobre 2 temas principalmente, o tempo e a sociedade. E tempo porque o que determinadas culturas entendem por fim do mundo passa por uma compreensão de como que funciona o tempo. E deixa eu te explicar um pouco melhor. Em algumas culturas e religiões, o tempo é algo linear, que teve um começo e vai ter um fim, que será marcado justamente pelo Apocalipse. Mas em outras culturas, o tempo não é visto como algo linear, e sim algo circular. Mas mesmo assim, existe a ideia de fim do mundo, mas de uma forma um pouco diferente. E durante a minha explicação, você vai entender o que eu estou falando. Bem, o segundo tema que vai ser trabalhado aqui hoje é a sociedade. Porque dependendo do conceito que essa sociedade tem de fim do mundo, o comportamento dos indivíduos que pertencem a esse agrupamento de pessoas vai ser moldado por essas crenças. Uma das primeiras citações em que o fim de todas as coisas pode ser encontrado é nos registros religiosos do hinduísmo. Aqui no feed do História em Meia Hora já tem episódio sobre essa religião, tá? Onde eu conto sobre a sua origem, as principais crenças e características dessa corrente religiosa. Porém, lá a gente não falou sobre o fim do mundo. Caso você não tenha escutado sobre esse episódio ou não saiba nada sobre hinduísmo, o básico que você precisa compreender para entender o episódio de hoje é que estamos falando de um conjunto de crenças dos povos indo-europeus que viveram na Ásia Central a partir do século XVIII a.C. E sim, estamos falando de uma das religiões mais antigas da história. O que nós chamamos de hinduísmo nada mais é do que uma série de crenças religiosas praticadas por esses povos e que acabaram sobrevivendo ao tempo e hoje é uma das identidades do povo indiano. Por volta do século III a.C., os hindus começaram a registrar as suas profecias religiosas em alguns livros, documentando esse conjunto de crenças que antes eram próprias da oralidade.
Esses livros ficaram conhecidos como Vedas e Puranas, e neles podemos perceber qual que era a noção de que os hindus tinham do tempo. Para eles, o tempo não corria de forma linear, e sim circular. Na verdade, para o hindu e pesquisador Swami Nirmalatmananda, ex-presidente da Ordem Ramakrishna no Brasil, abre aspas, o tempo é cíclico, com o universo alternando fases de atividade e repouso. Fecha aspas. Por ter uma noção circular, o fim do mundo está intimamente ligado com o começo. E no hinduísmo, vemos uma série de citações ao Brahma, uma força do universo que gerou espontaneamente o mundo, e que, de acordo com as tradições, cada dia na vida dessa divindade equivale a 4 bilhões de anos humanos. Essa quantidade de tempo representa um ciclo na história do universo, chamado de Kalpa. E essa forma de medir o tempo se divide em Mahayugas, que são períodos de 4 milhões de anos. Mesmo que o tempo seja contado a partir da vida de Brahma, é o deus Vishnu que é responsável por exercer a justiça cósmica. Ponto na história em que os humanos iriam se confrontar com o julgamento divino. Esse tribunal existe porque o fim de cada Mahayuga é marcado pela decadência moral da humanidade. Quando a maldade humana chega a um nível insustentável, Vishnu tem que colocar ordem na casa. Trechos do livro sagrado Puranas afirmam que a sua próxima encarnação, chamada Kalki, virá armada com uma espada brilhante como um cometa, para, abre aspas, destruir os ímpios e os ladrões e todas as mentes devotas à iniquidade. Fecha aspas. A tradição conta que a terra será incinerada e ressurgirá das cinzas. Após cada kalpa, que é o ciclo na história do universo, o dia divino de Brahma, ele irá finalmente dormir. E quando fechar os olhos, o universo desaparecerá nas trevas e vai reaparecer bilhões de anos depois, quando Brahma acordar. Pessoal, aqui nós estamos falando de um ciclo de destruição e ressurgimento que jamais acaba. A crença no tempo circular era uma concepção bem comum entre os povos da antiguidade. O estoicismo, uma linha filosófica que surgiu na Grécia no século III a.C., acreditava que aconteceria a equipiroses, que é a destruição de tudo em uma explosão de fogo a cada 15 mil anos. Os celtas acreditavam que o céu caía sobre a terra com uma frequência delimitada e constante. Seria uma espécie de looping apocalíptico. Mas foi uma cultura que passou a ver o tempo como algo linear, que influenciou diversas outras religiões, além de colocar medo em uma galera ao longo da história. Se a primeira profecia sobre o fim do mundo se referia a uma noção de tempo que é cíclica, quem trouxe a noção do tempo de forma linear? É possível que o criador dessa visão de apocalipse, de fim do mundo, foi o persa Zaratustra, ou Zoroastro. Ele teria nascido entre os séculos 10 e 5 a.C., no atual Irã. Zaratustra era filho de um agricultor pobre, e quando chegou na sua fase adulta, ele decidiu começar uma peregrinação aos 30 anos, para viver sozinho no deserto. Zoroastro ficou um bom tempo vagando nesse deserto, e lá ele teve uma série de visões e reflexões. Quando ele saiu do deserto, ele estabeleceu alguns princípios para criar uma nova religião, o zoroatrismo. Essa religião se espalhou muito rapidamente por toda a Pérsia. E o que essa religião defendia? Ela cultuava um só Deus e admitia a existência do seu oposto maligno. E essa foi a primeira vez que apareceu a noção de bem e mal sendo representadas por duas divindades. O representante do mal seria o demoníaco Ahriman, que guerreava constantemente contra Ahura Mazda, representante do bem, pelo controle do universo. A disputa entre os dois envolvia uma batalha que ligava a todo o universo.
Nós podemos ter acesso a essa crença porque esse conflito foi narrado em 2 livros sagrados, o Zend Avesta e o Bundashin. De acordo com essa tradição, em um futuro indeterminado, Ahura enviará à Terra o seu último profeta, Shaoziant, que ressuscitará todos os cadáveres de sua tumba. Depois, um anjo de fogo derreterá as montanhas, e o mundo será coberto por um oceano de lava e metal. Depois que isso acontecer, os vivos e os mortos terão que atravessá-lo descalços. O livro Bundashin diz o seguinte sobre esse momento, abre aspas. Para os justos, o rio de fogo será suave como leite fresco, mas os ímpios e os pecadores arderão nas chamas até serem purificados. Fecha aspas. O mundo será reconstruído, Arimã será destruído, e o mal deixará de existir para sempre, sem renovação. O que eu queria que vocês prestassem atenção aqui é que o fim do mundo será causado pela maldade humana, mas as coisas seriam destruídas por conta da disputa entre essas 2 divindades, a boa e a má. O zoroatrismo é muito importante para esse episódio sobre o Apocalipse, porque, de certa forma, essa ideia vai acabar impactando todo o Ocidente. E aí você pode estar se perguntando, né? Pô, Vitão, eu não pratico o zoroatrismo. Como que eu posso estar sendo influenciado por essa religião? E olha, essa pergunta é muito boa e a resposta é ainda melhor. O ponto é que um povo específico teve contato com o zoroatrismo, e isso acabou sendo influenciado por ele. E eu estou me referindo aos hebreus. O povo hebreu se relacionou com os persas e, de certa forma, acabaram adquirindo uma série de princípios do zoroatrismo, como a própria crença no bem contra o mal. Quando se lê a Bíblia hebraica, é nítido que temos uma diferença de percepção depois do contato desses povos. Antes desse encontro, tudo o que acontecia era por uma ação divina. E após o contato dos hebreus com os persas, a figura do mal começou a aparecer dentro da tradição judaica. No judaísmo, o fim do mundo é chamado de Asharit Hayamim, que significa fim dos dias. Eventos catastróficos irão modificar a antiga ordem estabelecida no mundo, criando uma nova ordem em que Deus é universalmente reconhecido como a nova lei que organiza tudo e todos. Um dos livros tradicionais dos judeus, chamado Talmud, diz o seguinte, abre aspas, deixe o fim dos dias chegar, mas eu não devo estar vivo para presenciá-lo. Fecha aspas. Ao mesmo tempo que existe essa expectativa pela restauração da ordem, existe um medo de presenciar as coisas acontecendo. E isso acontece porque o fim do mundo judaico será marcado por destruição, conflitos e muito sofrimento. O Talmud acredita que o mundo como o conhecemos somente existirá por 6.000 anos. O calendário judaico tem o seu início na ideia de que o tempo começou na criação da alma de Adão, conforme consta no Gênesis. Inclusive, se estamos aqui estudando as interpretações a respeito do fim do mundo, podemos fazer o mesmo com os começos. Só que eu quero falar do começo do mundo e do universo lá no episódio exclusivo para os apoiadores, beleza? Se você quiser ouvir esse episódio, onde eu falo a respeito das diferentes visões de criação do mundo, basta assinar apoia.se/História em Meia Hora ou clicar no link da descrição para ter acesso a esse e mais de 130 episódios exclusivos. E além de receber um monte de conteúdo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Bem, pessoal, voltando aos judeus, muitos deles acreditam que os anos da Bíblia judaica devem ser considerados simbólicos. Mas para os judeus ortodoxos, os anos são relatados literalmente. E partindo dessa ideia, a partir de alguns cálculos seria possível calcular quando que o fim do mundo aconteceria. De acordo com os cálculos, o fim do mundo, pelos preceitos judaicos, acontecerá no dia 30 de setembro de 2239 no nosso calendário, tá? A tradição judaica é extremamente relevante aqui nesse episódio, porque o cenário de Apocalipse mais conhecido por nós surge a partir do judaísmo.
E eu faço essa afirmação porque Jesus era um judeu, né? E o movimento que ele teria criado tem uma passagem muito bem marcada e importante sobre o Apocalipse. Na verdade, o próprio Jesus disse que o mundo como conhecemos hoje está com os dias contados e que uma hora tudo vai acabar. A questão é que, para os seguidores de Jesus, isso não necessariamente é um problema. E pessoal, eu já quero falar mais sobre o que é o Apocalipse para os cristãos e de que forma que eles enxergam o fim das coisas. E eu também vou falar sobre essa ideia de fim do mundo em outras culturas que interpretam o tempo de forma linear ou não. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre profecia, medo, violência, Islã, calendário e vikings. Segura aí, que é um minutinho só. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Clorox Sentiva smells like lavender. Cleans like Clorox. And feels like... All right, that could go on for a while. Experience the long-lasting freshness of Clorox Sentiva, now available in Clorox Sentiva Lavender Scented Bleach. Use as directed. Pessoal, eu queria pedir um favor que vai ajudar muito o meu trabalho e não vai custar nada pra vocês. O História em Meia Hora é um podcast exclusivo Spotify. E para essa parceria continuar sendo frutífera, os números são importantes. Por isso eu queria te pedir para clicar em 3 coisinhas aí no seu Spotify. Primeiro, nas estrelinhas. Dá 5 estrelinhas aí pra gente na avaliação, por favor, porque a avaliação é o que mais ajuda o podcast a chegar em outras pessoas. Segundo, já aproveita e clica em seguir. E se você quiser receber no seu celular um aviso de quando tem episódio novo, clica também no sininho. Mas claro, só se você quiser. Obrigado de coração pela ajuda e continue com o episódio. Abre aspas. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Todas serão derrubadas. Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Fecha aspas. De acordo com a tradição cristã, as palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um discurso do próprio Jesus sobre o fim do mundo, o Apocalipse. Quando estava vivo, Jesus falou sobre muitas coisas que aconteceriam no fim dos tempos, como vocês puderam ouvir. Mas quem organizou melhor a interpretação do cristianismo a respeito do Apocalipse foi João, ao escrever o livro da Bíblia com o mesmo nome, Apocalipse, que dá o nome a essa categoria que estamos analisando aqui hoje.
Esse livro foi escrito por João por volta do ano 95 depois de Cristo. E o contexto da escrita desse livro é bem interessante, porque quem governava o Império Romano era Domiciano, o imperador responsável por uma das ondas de perseguição aos cristãos que viviam no Império. Talvez seja por isso que um dos assuntos que mais aparecem no livro do Apocalipse seja justamente um período de dificuldade que os seguidores de Jesus iriam enfrentar. Por mais que para nós o Apocalipse seja conhecido como um livro que fala sobre o fim do mundo, é bem provável que João tenha escrito esse livro para ajudar aqueles que estavam passando pela perseguição do imperador Domiciano. Para os cristãos, o Apocalipse vai acontecer quando Jesus voltar pela segunda vez ao mundo. Mas dessa vez, ele voltará para levar os seus fiéis para morarem com ele no céu. Existem muitos debates a respeito de como e quando que isso vai acontecer, mas a Bíblia possui alguns indicativos de quando que essa volta de Jesus vai acontecer, de acordo com a tradição cristã. Jesus fala sobre um momento de grande crise, guerras, fome e falta de fé. E molecada, mesmo não seguindo uma religião, isso ainda vai acontecer ou já aconteceu. Quem conhece o básico de história sabe que esses elementos meio que sempre existiram. Já existiu algum momento em que não houve guerra ou fome? Não. E infelizmente sempre teve. Então, por mais que a perspectiva cristã do Apocalipse seja acompanhada desse catastrofismo, ele deixa os seus fiéis em um estado de alerta, porque aquelas palavras de Jesus que eu li no início do bloco são universais e se aplicam a qualquer momento. Então, por mais que o fim do mundo para os cristãos aconteça próximo ao momento de crise, essa crise será seguida de uma fase mais tranquila, pelo menos para aqueles que seguem Jesus. Existem algumas interpretações que ainda dizem que os fiéis nem vão chegar a ver com os olhos esses problemas, porque eles serão arrebatados. Essa é uma palavra que indica que algumas pessoas serão meio que transportadas daqui da terra e irão direto para o céu. E em seguida, Jesus irá voltar para estabelecer o seu julgamento. E esse aqui é um outro ponto bem importante sobre o Apocalipse cristão, porque as ações humanas serão analisadas e julgadas diante de Deus, fazendo com que as pessoas mudem o seu comportamento ao longo da sua vida, com medo de uma condenação eterna. Após o Apocalipse, além de restaurar a ordem, Jesus irá governar, trazendo o chamado novos céus e nova terra, para aqueles que acreditam em sua mensagem. Essa característica do cristianismo é bem interessante, porque ao mesmo tempo que temos uma visão de tempo que é linear, ou seja, ele tem um fim, quando esse fim chegar, aqueles que têm fé vão continuar existindo, tá ligado? E não seria um exagero afirmar que os cristãos acreditam nessas duas linhas temporais, uma que vai acabar e uma outra que vai continuar mesmo após a destruição de todas as coisas com o Apocalipse. Pessoal, quando pensamos em religiões mais clássicas, o que vem à nossa mente são aquelas que surgiram na Europa e na Ásia, né? Só que aqui na América também existiu uma religião que defendia uma noção de tempo que era circular. E por incrível que pareça, essa crença também impactou a nossa sociedade. Se você está me ouvindo aqui e você tem mais de 15 anos de idade, você deve lembrar que 2012 foi marcado por uma grande histeria coletiva a respeito do fim do mundo por conta do calendário maia. E é claro que teve muita brincadeira envolvida, mas pode ser uma ótima forma de entendermos como que uma sociedade ameríndia se relacionava com a ideia de fim dos tempos. De acordo com o calendário maia, o mundo teria começado no ano 3114 a.C. E claro que eu estou usando o antes de Cristo só para ficar mais didático, beleza? Mas o que nós sabemos é que as grandes cidades da Mesopotâmia, como Acade e Eridu, já estavam em seu auge quando os maias classificaram esse ano como o início de tudo.
Os maias calcularam a data de 3114 a.C. como o início do mundo, com base em um calendário anterior do povo Michezoque, e as suas previsões do futuro se baseiam na astronomia, ou seja, na observação dos astros no céu. Além dos maias interpretarem o tempo como algo circular, o tempo em si era uma divindade e por isso não tinha um fim. O que nós gostamos de chamar de fim do mundo para os maias nada mais é do que um processo de regeneração e transformação. O mito de Oxistabay narra a vida de Xkeban, uma pecadora, e de Utzcolel, um virtuoso. Xkeban foi considerada uma pecadora por ter feito sexo fora do casamento. Quando Utzcolel morreu, a sua aldeia se encheu com um perfume doce de flores silvestres, que cresceram em seu túmulo. Nada além disso cresceu no túmulo de Utzcolel, mas ela foi transformada no cacto sem perfume, o Tzakam. Essa lenda maia é muito usada para retratar como que essa sociedade funciona a partir de ciclos e não em finais fechados. Da mesma forma que os deuses maias nasciam e se desenvolviam, os humanos seguiam o mesmo caminho. Após morrer, a criatura renascia para uma nova vida. O calendário maia representa essa ideia, mostrando que o ciclo termina e se repete eternamente após alguns anos. E ao fim desse período, acontece uma espécie de destruição para que tudo seja, entre aspas, resetado e comece novamente. Até agora, o fim do mundo é algo extremamente negativo, pelo menos para os seres humanos, né? O mundo é destruído e a civilização é dizimada. Além do cristianismo, o conceito de apocalipse como algo mais positivo do que negativo também influenciou o Islã, com a pregação do profeta Maomé a partir do século VII. Por também ser uma crença monoteísta, existem algumas crenças em comuns com outras fés semelhantes. No Islã, existe a ideia de juízo final e é detalhado no Alcorão e nos Hadith. Na tradição muçulmana, existe uma figura chamada Masih al-Dajjal, que é uma espécie de falso profeta, que tentará dominar o mundo. Ele será derrotado pelo Mahdi, uma espécie de redentor do Islã, aquilo que os cristãos chamariam de Messias. O fim do mundo muçulmano vai acontecer dentro de uma batalha, uma espécie de confronto entre essas entidades, e o mundo será liberto de toda a crueldade que fazem parte dos humanos. O objetivo desse confronto é fazer com que todos os sobreviventes vivam de acordo com os valores religiosos do islamismo. Quando a batalha final acabar, um anjo chamado Israfil tocará a sua trombeta e começará o grande julgamento, que vai durar aproximadamente 50.000 anos. Até as plantas e os animais serão ressuscitados e virão depor contra a humanidade. E olha, se a natureza tiver lugar de fala nesse julgamento, moiou para o nosso lado. Mas brincadeiras à parte, a etapa final desse processo consiste em fazer com que os humanos atravessem uma ponte fina como um fio de cabelo e afiada como uma espada. E só os bons conseguirão chegar ao paraíso para terem uma vida eterna. Já os maus, esses cairão no inferno. Esse, sem dúvidas, é o momento decisivo da humanidade e é chamado de Al-Sa'a, que significa a hora para os muçulmanos. Assim como no cristianismo, no Islã também não existe uma hora marcada para que tudo isso aconteça, só Alá sabe. E é justamente dessa noção que vem um dos ensinamentos mais importantes de Maomé. Vive como se tua vida fosse infinita, mas faz o bem como se fosses morrer amanhã. Mesmo morando em regiões mais distantes, algumas culturas também cultivaram a ideia de que o mundo passaria por um processo de destruição e de renovação, como foi o caso dos vikings, num evento conhecido como o Ragnarok. O Ragnarok é uma espécie de fim do mundo da mitologia nórdica, e a existência desse conceito pode nos indicar que a cultura nórdica sofreu as influências de outros povos.
A partir do século XI, diversas missões cristãs saindo da Europa e do Reino Unido foram para a região da Escandinávia para levarem a sua mensagem de fé. O problema é que quando esses religiosos chegaram no norte da Europa, eles se encontraram com povos que já tinham os seus próprios sistemas de crenças, e os cristãos classificaram tudo isso que estamos falando até aqui como paganismo. Por mais que o movimento cristão tenha encontrado um bom espaço para crescer nessa região, a mitologia nórdica ainda vai se fazer presente no cotidiano e no repertório cultural dos nórdicos. E o resultado disso vai ser alguns elementos da mitologia nórdica que muito provavelmente se assemelham a outras mitologias. É nesse sentido que muitos pesquisadores dizem que o Ragnarok é uma espécie de adaptação do apocalipse cristão, só que para o contexto nórdico. O Ragnarok é uma espécie de batalha final, em que o mundo, os deuses e os seres humanos serão completamente destruídos. Essa destruição acontecerá tanto por questões naturais, como por exemplo um inverno sem fim e a queda do sol, quanto, por exemplo, por uma ação humana que irá causar toda essa destruição. Pessoal, eu sei que a gente podia falar de muitas outras culturas e até se aprofundar muito em cada uma das que eu já falei, mas a gente tem que respeitar o nome do podcast, é em meia hora. Então por isso, bora fazer aquele resumão, vamos lá. Em diferentes regiões e épocas, a ideia de um apocalipse se fez presente. Nas religiões mais antigas, vemos essa descrição presente e mostrando uma relação com o tempo de forma circular. Ou seja, a destruição do mundo acontece para dar espaço a algo novo, uma espécie de novo ciclo. Além dos hindus, uma outra religiosidade bem importante para esse processo foi o zoroatrismo, que trouxe a ideia de bem e mal e, consequentemente, influenciou as religiões que atuaram dali em diante, como o próprio judaísmo. Dentro da tradição judaica, é nítido como que o contato com os persas foi fundamental para trazer ainda mais forte essa noção de bem e mal. Fato que também influenciou o cristianismo e mais tarde o islamismo. O próprio Jesus teria dito que o fim do mundo estava próximo e que para isso acontecer teriam alguns sinais que mostrariam que a sua chegada poderia acontecer a qualquer momento. O Apocalipse cristão nos mostra que quando falamos sobre o fim do mundo, estamos falando também da atualidade, porque o comportamento dos fiéis é modificado pelo medo ou pela esperança desse evento. O islamismo, uma outra religião monoteísta, tem diversas características semelhantes ao cristianismo, com a diferença que, no fim de tudo, a ordem será restaurada para a prática correta do Islã. Para além dessas religiões monoteístas e da própria Europa, as sociedades que viveram aqui na América também tiveram a sua própria forma de se relacionar com o fim do mundo, mas mantendo uma percepção do tempo como algo que se renova, chegando até a impactar toda uma geração com o medo do fim do mundo em 2012, por conta dos seus calendários. Algumas culturas não acreditam que o mundo vai acabar, e o motivo disso é bem complexo para nós. Simplesmente, a humanidade não é algo tão importante quanto a gente costuma julgar. É como se a gente fosse simplesmente mais um animal no meio do planeta, tá ligado? Fazendo com que a discussão sobre algo tão grandioso quanto o fim de todas as coisas seja algo muito além da compreensão e do campo de atuação da humanidade. Resumindo, é como se a gente nem fedesse nem cheirasse. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai Iced Coffee Flavored Creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now.
Hey, it's Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast here to tell you about Michelob Ultra Courtside. It's getting fans closer to the NBA with a chance to win prizes like courtside seats, a trip to All-Star Weekend, and much more. Check it out at MichelobUltra.com/courtside. Michelob Ultra Superior Access, Courtside 24-25 sweepstakes, no purchase necessary. Open to U.S. residents 21 and up. Begins on October 1st, 2024. Ends July 1st, 2025. Multiple entry periods. Visit MichelobUltra.com/courtside for free entry deadlines, and official rules. Message and data rates may apply. Void where prohibited. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E você acabou de ouvir o História em Meia Hora. E, rapaziada, dá uma moralzinha aí, compartilha esse episódio, por favor. Posta nos stories do Instagram, e aí me marca no @História em Meia Hora. Ou você pode também postar no Twitter, e aí você me marca no @H30podcast, que aí eu já te mando uma mensagem agradecendo, tá bom? Se você gosta do História em Meia Hora, se você quer ver esse podcast por muito tempo de pé ainda, toda quarta e todo sábado, lançando episódio novo, bonitinho, dá uma chance pro nosso Apoia-se, rapaziada. Por favor, entre em apoia.se/História em Meia Hora, porque lá tem quase 100 episódios exclusivos pra quem apoia. E claro, né, quando você apoia hoje, você tem acesso a todos eles. E todos os que vão sair enquanto você for apoiador, tá bom? Também tem Clube do Livro, tem conteúdo diário no Instagram, depende do nível lá, né, do plano que você assinar lá no Apoia-se, beleza? Mas claro, né, eu só quero que você assine caso você queira e possa ajudar, tá bom? Rapaziada, o História em Meia Hora também tem uma parceria com a Loja, tá bom? LOLJA, Loja. Entra no site deles, é loja.com.br, digita História em Meia Hora, que você vai ser transportado aí tecnologicamente pra nossa lojinha, tá? Tem camiseta, moletom, tem vários produtos bem legais, tudo original do História em Meia Hora, tá bom? E óbvio, né, quando você compra uma roupa dessa, você fica gatão, gatona e ainda ajuda o meu trabalho. Mas, rapaziada, se você quiser mandar um e-mail pra mim, quer falar comigo pra alguma coisa, anota aí meu e-mail e o meu Pix. Qualquer valor é mais do que bem-vindo, agradeço demais. É historiaemmeiahora@gmail.com. Uma coisa que eu vou te pedir agora, isso aqui não custa nada, tá bom? É de grátis, pô, é só um minutinho da tua vida aí, não custa nada. Eu te dou tantos minutos, tantas meia horas aí de estudo, pô, pelo amor de Deus. Dá uma moralzinha aí, clica no perfil do Spotify, aí do História em Meia Hora, clica em 5 estrelinhas, pra você avaliar o nosso podcast em 5 estrelinhas, depois você clica em seguir, e por último você clica no sininho, que o sininho vai enviar uma notificação pro seu celular quando tiver episódio novo. Eu também quero te convidar a conhecer o meu outro podcast, é o História pros Brother, que eu faço com Alexandre Níquel. Também é de história, mas é mais de humor, hein? Pelo amor de Deus. É uma pegada um pouco diferente daqui, tá bom? Então é isso, gente. Me siga nas redes sociais. É @Prof. Vitor Soares no Twitter, no Instagram e no TikTok. Eu tô sempre lá no TikTok fazendo uns videozinhos educativos. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!